Vamos compartilhar alguns casos, alguns cenários de Open Bank que a gente vem trabalhando. Nós representamos uma empresa chamada Mulisoft. A Mulisoft, na verdade, é uma empresa de integração em APIs que foi adquirida pela Salesforce. E a Salesforce e a Muli, elas têm uma visão muito parecida em termos de APIs, que é a base para toda a discussão que nós temos aqui. Então, hoje a Mulisoft faz parte da Salesforce, é a principal plataforma de integração para cenários da Salesforce, mas também temos outros cenários com outras plataformas, é o que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje. Tá? Meu nome é Danilo, eu sou responsável pela Muli na América Latina. Hoje eu vim com o Bruno aqui para contar um pouquinho alguns casos que a gente vem trabalhando na região, principalmente nessa parte de Open Bank, né? E acho que uma das coisas que a gente quer começar a contar um pouco é como isso vem evoluindo ao longo dos anos, certo, Bruno? Exatamente, Danilo. Obrigado aí pela abertura, pela introdução. Pessoal, bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Falando de um tema que está super latente na agenda da nossa indústria aqui no Brasil. É um tema que tem sido debatido amplamente já na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e agora está aterrissando com muita força aqui na agenda nacional, junto com o Banco Central. A gente tem um calendário bem definido, bem estruturado, para a partir do segundo semestre do ano que vem, está implementando a primeira fase do Open Banking aqui no Brasil. E aí, para dar um contexto aqui para a nossa discussão, eu queria trazer aqui, essa é uma pesquisa que a gente fez com players do setor financeiro, que trouxe quais são as principais prioridades que estão na agenda da nossa indústria hoje globalmente, né? Então, sem dúvida nenhuma, experiências de cliente de uma forma conectada, de uma forma fluida, está fazendo toda a diferença hoje no mercado. Então, ter uma visão completa do cliente, ter uma visão única do cliente, que a gente chama de visão 360, é fundamental, não é, como base para a gente preparar para essas inovações que estão chegando, né, tanto para a implementação de LGPD, quanto para a implementação de Open Banking, pagamentos instantâneos. É muito importante a gente ter uma visão única do cliente, que hoje está distribuída no back-office das empresas hoje em dia, né? Então, a gente tem o dado do cliente distribuído em várias bases diferentes. Então, um grande desafio é como a gente começar a ter uma visão única para preparar para o Open Banking e essas outras iniciativas que a gente tem discutido. Um outro ponto é a discussão de ambientes híbridos, né? Então, quando a gente fala de Open Banking, a gente está falando de conexão com o mundo externo, a gente está falando de conexão com plataformas que estão rodando fora da nossa infraestrutura, tradicionalmente, que roda dentro de casa. Então, a gente precisa pensar em como conectar com workloads, né, com sistemas que estão rodando fora de uma forma segura. A questão da regulamentação, que tem sido amplamente discutida aqui hoje, LGPD, o próprio Open Banking, fundamental para a indústria. Questão de racionalização de custo, questão de experiência digital na ponta e, sem dúvida nenhuma, a questão da inteligência. Né? A gente se fala muito de quarta revolução industrial, de transformação digital, onde inteligência, a gente está na era da inteligência e a gente está na era da conectividade em tempo real. Então, toda essa evolução veio preparando a nossa indústria, veio preparando o nosso mercado para que a gente conseguisse viabilizar iniciativas como o Open Banking e como construção de ecossistemas, né? Se fala muito de Open API, de monetização de API. Então, como construir um marketplace onde você possa ter um ecossistema transacionando em cima de novos produtos e de novos serviços que você está expondo para o mercado. Então, a questão da inteligência e conectividade é fundamental. Ainda dentro desse contexto, quais são as grandes tendências quando a gente fala de indústria 4.0? Existe um estudo que organizou as principais tendências do momento que a gente está vivendo hoje, e eu queria dar o destaque aqui para a questão de integração de sistemas, para o tema de APIs, para os temas de transação através de APIs. Então, é uma grande tendência, pessoal. Experiências conectadas têm feito toda a diferença na ponta para os clientes, assim como segurança, a questão de Big Data, inteligência artificial. Tudo isso está na agenda da nossa indústria hoje. Como aterrissar essas coisas
ao mesmo tempo lidando com o nosso legado, né? Aí surge o desafio da TI bimodal, né? Que é como que a gente aterriza essas estratégias de negócio e prepara a nossa TI para executar em velocidades diferentes no legado e em projetos de transformação digital. Então, eu tenho já toda a minha estrutura para lidar com o legado, para lidar com o meu back-office, como eu faço hoje, e essas tendências estão pressionando a minha área de TI a acelerar a entrega na ponta desses projetos de transformação digital. Então, eu preciso ter uma velocidade para rodar o meu business, como ele é hoje, com o meu legado, com o meu back-office. Eu preciso operar em outra velocidade, muito mais rápido, muito mais ágil, para entregar os meus projetos de transformação digital e inovação na ponta. E qual que é o impacto que tudo isso tem gerado na indústria, né? Então, esse daqui é um gráfico, desculpa, eu acho que vocês não conseguem ler, eu vou explicar aqui resumidamente esses dados. Esse aqui é um gráfico dos maiores bancos do mundo. Então, é um ranking por market cap, quais são os maiores bancos do mundo. E um dos grandes impactos que essa quarta revolução tem trazido, que a transformação digital tem trazido, é justamente derrubar as barreiras da indústria. Então, hoje em dia, a competição não está mais dentro da indústria. Os players financeiros não estão mais só competindo entre si, né? Essa barreira ela já foi derrubada já faz algum tempo e a gente tem outras indústrias entrando no mercado financeiro. Quando eu faço um paralelo da indústria financeira com a indústria de tecnologia, que é uma indústria que vem se despontando muito, eu tenho um cenário interessante. Quando eu pego o primeiro player da indústria de tecnologia hoje, ele vale mais do que os 3 maiores bancos do mundo somados hoje. Esse é um grande impacto que toda essa revolução tem causado nos dias de hoje. E aí, a gente tem algumas novidades, como, por exemplo, as fintechs, né, empresas puras de tecnologia que já entraram no mercado financeiro, né, se destacando, né, e se posicionando muito bem no mercado, como o PayPal, por exemplo. O PayPal está entre as 10 maiores empresas de tecnologia do mundo, né, um market cap avaliado em 135 bilhões de dólares. Por outro lado, a gente tem grandes players, os top players de tecnologia, entrando no mercado financeiro também. A gente tem o Facebook entrando com a Libra, com a criptomoeda, que eles estão construindo com vários parceiros, com vários players da indústria financeira, e entrando nesse mercado de criptomoeda. A gente tem a Apple entrando com o cartão da Apple também nesse mercado. Aqui no Brasil, a gente tem boas referências também de fintechs que escalaram de uma forma muito acelerada, como o Nubank e Stone. E a gente já viu aqui nas outras palestras também que varejistas estão entrando no mercado financeiro, manufaturas estão entrando no mercado financeiro. Então, hoje a gente vive uma competição global sem barreiras, né? Então, em resumo, a gente tem, por um lado, esse desafio, né? Como é que eu integro? Integração sempre foi um tema muito crítico, muito sensível, na hora da gente aterrissar as iniciativas e os projetos dentro de tecnologia. E com toda essa transformação que a gente está vivendo na indústria, esse desafio vai ser cada vez mais crítico, cada vez mais difícil de lidar, cada vez mais complexo de lidar, né? Então, como é que eu garanto que eu vou conseguir entregar experiências conectadas, fluídas, em tempo real, na ponta, para os meus clientes finais? E aí a gente tem algumas pesquisas, alguns dados que a gente roda com a nossa base de clientes no mundo, que mostram que só 29% dos sistemas hoje, na média, nas empresas do nosso setor, estão conectados realmente, né? Então, isso mostra o tamanho do desafio e das oportunidades que a gente tem na ponta também. Então, para a gente entregar uma solução de Open Banking, uma estratégia de Open Banking, que é um tema que abre várias oportunidades, é um tema que trata da descentralização do dinheiro, do empoderamento do cliente na ponta, do aumento da competitividade, redução de taxas, que são temas super relevantes, super empolgantes, porque abrem várias possibilidades. Como é que a gente faz para aterrissar isso? Então, a gente preparou aqui um conteúdo para vocês hoje que mostra um pouco na prática como é que a gente pode aterrissar isso, considerando a experiência que a Salesforce tem globalmente, lidando com cenários de experiências de cliente na ponta, que é um grande know-how que a gente tem dentro da Salesforce, somando com um know-how de integração,
que a Mulisoft traz mundialmente hoje e com o nosso know-how da indústria localmente, porque vale lembrar que o Brasil hoje tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo, então o Brasil tem muito que sim, ouvir as boas práticas que estão acontecendo fora, mas a gente tem muito para contribuir com essa discussão também. Então, como que a gente consolida, né, esses conhecimentos para ajudar o nosso mercado aqui no Brasil a aterrissar, né, a localizar as nossas estratégias aqui de Open Banking, de Marketplace, de geração de ecossistema. Então, a Mulisoft hoje, ela está inserida dentro do mundo da Salesforce, que é um mundo que está acostumado a entregar essas experiências conectadas, e a gente tem expandido cada vez mais e trazendo outras capacidades, né, e outros conhecimentos, outras soluções para integrar aqui o nosso portfólio. Então, resumidamente, esse é o posicionamento que eu queria colocar aqui para vocês e o Danilo vai contar um pouquinho agora como é que a Mulisoft está posicionada para ajudar vocês a aterrissar esses projetos de inovação. Quando a gente fala de Open Banking, na verdade, né, e o Henrique Meirelles comentou isso um pouco, na verdade é um meio para um fim. O fim realmente é você poder encantar o seu cliente, é você poder, como ele falou, no final do dia o cliente vai decidir os dados dele e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente olha que é importante, dentro de um projeto de Open Banking, o que a gente vem aprendendo com os nossos clientes é que você vai precisar de várias capacidades diferentes. Você tem plays mais tradicionais. Então, por exemplo, hoje um dos maiores clientes nossos, um dos casos que nós vamos contar aqui é o HSBC. O HSBC ele tem 11 mil integrações e APIs rodando de uma maneira Open Banking na nossa plataforma, só que na verdade são várias capacidades. Você tem um legado que você não pode esquecer, então você vai precisar de capacidades, por exemplo, para trazer esses dados, e você vai precisar talvez de capacidades mais sofisticadas, por exemplo, como realmente fazer a governança dessas APIs. Imagina 11 mil APIs publicadas, como você faz a governança disso, a segurança, o gerenciamento, medir a utilização e assim por diante, né? Como o Bruno falou, uma transação digital hoje, né, se você for num ATM sacar um dinheiro, em média, 35 sistemas são acessados naquela única transação. E esses sistemas muitas vezes não estão integrados da melhor maneira possível. Então, quando o banco, né, quando as instituições mais tradicionais começam a olhar para o Open Banking, é por isso que está todo mundo correndo. Porque você vai ter que fazer essa integração de uma maneira segura e de uma maneira gerenciada, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem vendo bastante nos nossos clientes. Esse é um caso, né, é um desenho de arquitetura. Então, isso aqui é 100% baseado em Open Banking, né? Esse é o Credit Union do Texas. É um cliente nosso que fez uma remodelação no modelo de negócios dele e na arquitetura. Nesse caso, business e técnico, né, tecnologia tem que andar de mãos dadas, não pode ter mais aquela briga, né? A tecnologia não quer fazer, a área de negócios não ajuda. Então, se vocês forem olhar esse desenho de arquitetura, você tem toda a parte de canais digitais, onde um banco hoje realmente precisa capturar, você tem os sistemas para isso, você tem aplicações de negócio, né, line of business, por exemplo, fraude, proteção de crédito e assim por diante, e você tem funções de suporte ali também, onde, por exemplo, você vai trazer advertising, conexão com mídia social e assim por diante. Você tem uma camada intermediária que a gente chama de camadas de processamento, né, Process API, onde eu vou colocar a lógica do meu negócio. É ali que eu vou acrescentar dentro daquelas APIs, dentro daquele código, a lógica, né, onde eu vou poder controlar aqueles dados, como eles funcionam. E lá em cima é onde você tem a experiência, onde realmente o usuário final ele enxerga aquele aplicativo móvel, aquele internet banking, aquele ATM e assim por diante. Uma das coisas que a gente aprendeu muito com os nossos clientes é que algo que é importante é a reutilização. O go-to-market tem que ser rápido, porque hoje eu tenho fintechs que também são rápidas, eu tenho o modelo, eu tenho o comportamento do cliente que muda a todo momento, então eu não posso parar a cada 2, 3 anos e refazer todos os meus sistemas. Eu tenho que criar um pedaço de código, uma API, publicar e reutilizar. Eu brinco que isso é aquele modelo de Lego, onde você vai reutilizando de uma maneira muito rápida. Então, isso ajuda as áreas de negócio a realmente serem mais produtivas e atenderem o cliente de uma melhor maneira, né? Outra coisa que é importante é a flexibilidade. Hoje, principalmente no Brasil, nós temos ainda cenários onde você precisa ter a flexibilidade de ter uma solução dessa de Open Banking, mas que se valha de todo o investimento que já foi feito ao longo dos anos. Então, essa solução vai ter que, por exemplo, rodar dentro de um data center com algumas regulamentações. Alguns outros cenários eu posso realmente adotar 100% modelos de nuvem, seguro e assim por diante. Então, a flexibilidade da plataforma é algo que a gente aprendeu. E é isso que hoje a plataforma ela consegue rodar dentro de um data center ou rodar diretamente na nuvem.
Outra coisa que a gente aprendeu com nossos clientes é realmente as regulações que vêm acontecendo, as regulamentações, né? Então, ter uma plataforma, por exemplo, que tem essas certificações é importante, porque é isso que vai acelerar realmente a implementação. Não adianta eu ter uma estratégia sem saber se aquela solução ela vai atender aqueles cenários ou não. E é isso onde a gente vem trabalhando junto com os nossos clientes para ter essa solução certificada, para ser mais algo que eu tiro da frente, né, por assim dizer, para poder realmente focar no negócio. E algo que a gente aprendeu bastante foi a questão de reconhecimento de indústria e de mercado. Eu estava conversando com um cliente esses dias, ele falou, Danilo, minhas APIs hoje são o meu core business. Se as minhas APIs pararem de funcionar, eu paro de transacionar o meu business como um todo. Então, você ter uma solução que é reconhecida pelo mercado, que é entendida pelo mercado como líder de indústria, com casos que escalam, que é o que a gente vai mostrar aqui um pouco, também é importante, né? Não é mais aquele protótipo, né? Traga uma solução aqui, se não der certo eu troco, não. Né? Então, a coisa ficou muito séria e é por isso que a Salesforce e a Mulisoft levam isso muito a sério também, quando a gente discute com os nossos clientes, né? Alguns casos aqui onde a gente vem trabalhando com Salesforce e Mulisoft com relação ao Open Bank, modernização e assim por diante. Então, eu tenho casos aqui, por exemplo, a gente vai entrar em detalhes com mais alguns, mas eu tenho nomes bem tradicionais como Bank of America, HSBC, que eu já coloquei, Santander, BBVA, então na América Latina, esses bancos também já utilizam a nossa plataforma. E eu tenho plays um pouco mais na linha de fintech, por exemplo, o próprio PayPal, Stripe, alguns bancos, o TikTok é um banco 100% digital na Austrália, a gente vai falar um pouquinho deles, que são plays, são fintechs que vieram. Isso é importante. Quando você tem uma estratégia de Open Bank, você acaba conseguindo nivelar e dando aquela competição saudável para o mercado. É isso que a gente acredita, mas ao mesmo tempo respeitar a natureza de negócio de cada um desses players, né? Entrando um pouco em detalhes, eu trouxe um vídeo que eu quero passar para vocês, é um vídeo de 2 minutos, que é o caso do Wells Fargo. O Wells Fargo é uma instituição super tradicional nos Estados Unidos, que começou a ver uma série de competição de fintechs e teve que adotar uma solução de Open Bank de uma maneira muito rápida. Então, eu vou rodar o vídeo aqui de 2 minutos para vocês. Wells Fargo is going through its digital transformation journey. I started 22 years ago, the technology was predominantly supporting clients coming in the branches or in the bank's offices. Now it has gone to a different level where people are looking for a complete digital experience. We want to make sure our customer has a unified experience around whatever interactions they do with our bank. Obviously, if you look at any connectivity with any large customer or a payment network, it used to take a lot of time to understand how you're going to interchange the data, what formats you are going to use, and how you're going to translate that formats into our internal formats. It would have taken at least a few months. Now, with the advent of APIs, we can do the similar integration in a couple of weeks. We are driving the reuse of the same APIs for our multiple channels, whether it's internal, external, whether it's a web channel, whether it is a mobile channel. You do not have to reinvent the wheel, so time to delivery has certainly improved, and that's what our customer expect. Our application network is going to be the backbone for all these APIs to provide access to the vast amount of information we have available. We launched Wells Fargo Gateway, which is our banking as a service platform last year, and it provides key services like account services, payments, foreign exchange through the APIs to the partners and our customers. The FX API, which we are offering to our partners, has been a game changer for them. They can seamlessly integrate their applications or their systems with our platform and get quotes, get rates. They can book the contracts, they can execute trades, they can execute payments through that API without having a human intervention. Those business partners now can deliver the things to the customers much quicker because of this enablement. We deliver the seamless experience and at a speed they're expecting. Interessante que o Wells Fargo ele demorava antes 5 dias para efetuar uma transação estrangeira.
Né? Imagina você, né, você é um cliente Wells Fargo, você faz uma transação de um país para o outro, você tem que esperar 5 dias. Hoje, com essa solução, eles fazem isso em um dia, em 24 horas. Porque eles abriram essas APIs e eles conseguem, então, fazer com que os clientes possam se valer disso. Né? Esse modelo que a gente aplicou, ele é um modelo que está disponível para todos os nossos clientes. Isso são os aceleradores. É o que eu tenho aqui, vários aceleradores para bancos, né, para banking. Então, hoje, quando a gente vai, por exemplo, num cliente, o cliente não precisa começar do zero. Esse foi o nosso aprendizado. Trazer esse modelo de referência que foi aplicado, por exemplo, no Wells Fargo, HSBC e etc., e aplicar o mesmo modelo para outros clientes. Então, isso acelera muito, mesmo no cenário de Open Bank, né? Eu até brinco, o brasileiro tem a cultura de deixar tudo para a última hora, né? É a nossa maneira. Então, assim, o Open Banking está vindo, a gente precisa acelerar isso da melhor maneira possível, né? Então, esse modelo de referência de arquitetura, ele tem, por exemplo, né, cenários de conexão com sistemas, né, de Core Banking, como o Temenos, que já acelera muito a implementação dessas soluções de uma maneira muito rápida para trazer as mesmas vantagens que, por exemplo, o Wells Fargo teve. Então, eu não preciso reinventar a roda, eu posso aplicar isso, né? Eu vou pedir para o Bruno trazer alguns outros cases aqui também, né, Bruno? Que, principalmente dessa questão de Open Banking e tudo mais, né? Legal, Danilo. Bem bacana o case do Wells Fargo, né? O case de uma instituição de mais de 167 anos, super tradicional e que passou por esse processo de transformação digital, de Open Banking, de monetização de APIs e construção de um ecossistema de parceiros, né? Através da API deles de transação em moeda estrangeira, como o Danilo comentou. Então, eles criaram uma nova linha de receita com esse produto que foi feito nessa API, então é super bacana. Pessoal, vou tentar falar rapidinho aqui sobre alguns cases práticos de como é que, trazendo o conhecimento de alguns projetos que a gente tem participado, como é que a gente tem apoiado aqui no Brasil, aterrissando projetos de LGPD que tem tudo a ver com o nosso assunto de Open Banking. Normalmente a gente tem as linhas de negócio, as áreas de negócio. Então, quando a gente fala da nossa indústria financeira, eu posso ter o banco de varejo, eu posso ter o banco de atacado, eu posso ter o banco de investimento, eu posso ter a seguradora, eu posso ter uma corretora de investimento e por aí vai, né? Essas unidades de negócio, elas estão ligadas a canais, né? Canais off e on, né? E com grande proliferação, quase que eu engasguei aqui, proliferação dos canais digitais. E até mesmo com inteligência artificial agora, através das assistentes, né? Então, as unidades de negócio têm atingido o cliente final através desse tipo de canal. Com o LGPD, as empresas estão se preparando hoje para construir aqui uma camada de inteligência de LGPD, e que é importante você ter alguns pilares aqui dentro, onde as suas regras de LGPD vão ser processadas. É importante você ter um pilar de inventário de dados, você ter um mapeamento, né, de onde o dado do teu cliente está distribuído entre as várias linhas de negócio. É importante você ter um pilar que vai lidar e vai gerenciar com a base de consentimento legal, né, com a base legal que você tem hoje. Quantos contratos eu tenho com esse cliente? Né? Com o mesmo cliente, eu posso ter uma pólice de seguro, tenho a conta corrente e tenho uma conta de investimento. Então, tem essa base legal. E junto com a base de consentimento, que é o que o usuário me autoriza usar de informação privada dele, é muito importante. Cada vez mais isso aqui vai ditar como o mercado está abordando os clientes na ponta, né? E sem dúvida nenhuma tem um pilar de governança aqui dentro com um DPO, que pode derivar algumas decisões para uma mesa e um DPO vai tomar a decisão se o request que o cliente está fazendo na ponta é legítimo ou não. Então, eu posso ter um cliente de investimento que está recebendo uma oferta de seguro e ele, através de um canal mobile, acessa a página de gestão, de gerenciamento de privacidade e pede um opt-out, por exemplo, de oferta de seguro. Ele não quer mais receber a oferta de seguro. Como é que a gente lida com isso e como é que eu garanto que essa solicitação passou pela verificação legal, passou pela validação de base de consentimento e eu desativo esse dado em todas as bases, né? Porque não adianta eu só desativar o dado no canal que o cliente está acessando. Se eu tenho um ecossistema de parceiro, é muito importante que esse ecossistema de parceiro também deixe de acessar esse dado e também não aborde esse cliente sobre o mesmo tema.
né? Então, tem toda uma inteligência aqui de LGPD que as empresas estão se preparando. E como é que você orquestra, faz a última milha disso tudo, né? Como é que você executa na ponta num ambiente de TI complexo, super distribuído? Então, a gente consegue entrar aqui, baseado naquela arquitetura que o Danilo apresentou para vocês, a gente consegue entrar aqui com um barramento de serviços LGPD que vai fazer essa orquestração, vai fazer um mapeamento dos dados dentro de casa, nos vários sistemas onde o dado reside, seja dado estruturado, não estruturado, seja dado que está rodando em nuvem. Então, você precisa ter um barramento que vai fazer esse mapeamento e que vai fazer a orquestração das ações, efetivamente, que você precisa tomar na ponta. Então, esse é só um exemplo prático aqui de como é que a gente tem suportado e ajudado a acelerar esse tipo de discussão. Outros cenários que a gente tem apoiado muito são cenários de banco digital, banco mobile, ID único de cliente, eu comentei com vocês um pouco no começo, modernização de legado, automação de negócio e Open Banking, que é o nosso tema da agenda de hoje. Então, eu queria entrar um pouquinho agora em alguns casos específicos de Open Banking para mostrar para vocês como os clientes tiraram benefício na ponta, né? Então, esse é o caso do Cooperativa de Crédito do Texas, que o Danilo mostrou a arquitetura para vocês, né? Então, eles desbloquearam os sistemas legados e conseguiram entregar experiências diferenciadas na ponta para os clientes dele, nos diversos canais, seja um canal de atendimento usando o Salesforce, seja no canal mobile, seja através do Internet Banking. Então, eles conseguiram vários ganhos aqui de produtividade. Então, por exemplo, eles conseguiram aumentar em 2,5 vezes, né, o volume de empréstimos deles com essa estratégia aqui de Open Banking, 14% no aumento das taxas de engajamento nos canais digitais na ponta também. Outro case super bacana e específico de Open Banking do HSBC, o HSBC, como o Danilo comentou, construiu milhares de APIs, né? O HSBC ele criou um escritório de APIs justamente para fazer um mapeamento de quais eram os principais dados, quais eram os principais serviços do core que eles iam expor para o mercado, para o ecossistema deles, no marketplace deles, através de API. Então, são mais de 4.000 APIs, esse dado já está ultrapassado, porque eles estão a todo tempo desenvolvendo novas APIs, que estão impactando mais de 7.000 sistemas, né? E eles exploraram bastante as APIs para integrar com as principais tecnologias no setor, e entregando cada vez mais uma experiência completa para os clientes deles na ponta, né? Reutilizando vários ativos, tanto dentro de casa quanto fora de casa, e lançando alguns produtos que foram inovadores no mercado e foram premiados, inclusive. O case do Wells Fargo, que vocês viram bem, a gente comentou, vale o destaque para a parte da criação do ecossistema, do marketplace, com um novo serviço de transação em moeda estrangeira deles, e eles conseguiram também reduzir em 75% o tempo para processar pagamentos nessas moedas estrangeiras, além de abrir o marketplace. Aqui é um case super interessante. Esse é um banco 100% digital no Reino Unido e que também usou essa estratégia, essa abordagem para construir uma plataforma totalmente aberta, preparada para plugar em serviços externos. E aí, nesse caso, esse banco ele não teve o desafio do legado dentro de casa, mas ele teve o desafio de integrar com o legado de outros players no mercado. Então, esse aqui foi o ponto interessante deles. Eles conseguiram acelerar também 2 vezes o desenvolvimento de APIs e o lançamento de novos serviços na ponta para o mercado. Esses eram os cases que a gente gostaria de mostrar e compartilhar com vocês. A gente tem um paper sobre implementação de estratégia de Open Banking, que eu gostaria de recomendar para vocês baixarem, darem uma olhada, é super bacana. Ele consolida, né, um pouco desses cases práticos que a gente tem ao redor do mundo e pode dar bons insights para a gente aterrissar as nossas estratégias aqui no Brasil. E eu queria compartilhar alguns links aqui com vocês sobre como a gente está posicionado com soluções específicas para o setor financeiro. E se vocês tiverem interesse em aprofundar essa discussão, seja de LGPD, Open Banking, pagamento instantâneo, eu fico à disposição para conversar com vocês por e-mail, por WhatsApp e por celular.
Com isso, a gente finaliza aqui, pessoal, a nossa sessão. Queria agradecer bastante a atenção de vocês aqui na nossa sessão hoje. Legal, obrigado pessoal pela presença de vocês, pela atenção. O meu convite é, vamos começar agora, né, porque essa questão do Open Bank, etc., está vindo. Então, chama a gente para conversa, estamos totalmente à disposição para compartilhar esses outros casos, para entender a peculiaridade de cada um dos cenários, para que a gente não acabe deixando tudo para a última hora, né? Então a gente vai estar aqui no evento hoje, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para a gente poder fazer uma visita, para vocês conhecerem a Salesforce também, como a gente vem operando, tá? E espero que todo mundo tenha um ótimo evento aqui, um dia muito produtivo, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal.